Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Move Work Podcast. Eu me chamo Suelen Sacal e nesta temporada estou recebendo mulheres diamantes do livro Reconstrução. E aqui ao meu lado a nossa embaixadora e minha co-host, Laiane Freitas. Seja bem-vinda. Obrigada, Su. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Conhecendo novas histórias aí de reconstrução. Muito bom estar aqui. Mas antes, eu tenho um recadinho para você. A Move Work Estilo é a nossa marca de roupas. Lá no nosso site, nós temos uma variedade imensa de produtos para você ficar muito mais linda e muito mais lindo, né? Porque é para homens e mulheres. www.movework.com é o nosso endereço. E também temos a educação, uma plataforma com mais de 2.000 cursos de pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC. E para você ter mais informações dos nossos cursos, chama a nossa equipe neste número de WhatsApp que está na descrição e também no nosso vídeo. Laiane, apresente as nossas autoras de hoje. Hoje nós temos aqui a Mayra Santos, né? Que a gente costuma chamar de mãe e filha, né? Eu chamo ela de minha filha do coração. Temos também a Miriam Santos, uma cantora, que eu tenho certeza que você já conhece um pouquinho ela aí. E é um prazer, Su. A história dessas mulheres, eu tenho certeza, hoje você chora. Mas todo episódio tem uma cerejinha no bolo, né? Como não emocionar com a história de mulheres que decidiram não desistir, que decidiram prosseguir, que se tornaram resilientes durante a sua jornada, assim como eu, assim como você, né? E histórias transformadoras se conectam. Exatamente, isso. Miriam, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, seja muito bem-vinda ao Universo Movie Work, agora se tornando uma escritora. E já quero convidar você, viu? Dia 14 de novembro nós temos o lançamento do nosso livro. Você já está convidado. Se apresente para que todos nós conheçam um pouquinho de você. Olá, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Prazer imenso conhecer você, Suelen, linda, maravilhosa. Eu já acompanho seu trabalho pela rede social. E também quero agradecer a Lai. Nossa, a Lai é uma ponte para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Estou muito feliz em poder contar algo que lá no passado foi difícil, mas hoje se transformou em um testemunho, né, de superação e constância diante de tantas dificuldades que eu enfrentei. Estou muito feliz. Que lindo! Daqui a pouquinho você vai contar um pouquinho mais sobre a sua jornada, sobre, né, como se tornar escritora agora e como foi para você falar sobre isso. Mayra, seja muito bem-vinda ao nosso Universo Move Work. Se apresente para que todos nós conhecemos. Muito obrigado. Para mim é um privilégio. Quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, a Live, a toda a equipe que por trás disso, né, abre caminhos para que sonhos de pessoas assim como o meu sonho pode estar sendo realizado, eu sempre sonhei em ser escritora. Então, isso é a realização de um sonho que estava adormecido na minha vida. Estava muito distante e de repente do nada aconteceu. Então, eu quero agradecer a oportunidade, para mim é um privilégio mesmo estar aqui. E creio que muitas pessoas vão ser edificadas através da minha história, de tudo que eu passei, e que nada é impossível para Deus. Deus, ele realiza sonhos que muitas das vezes você era criança e nem lembra mais, mas Deus, ele se lembra de tudo. Deus, ele não esquece, não é que nem a gente faz promessa, esquece. Deus, ele não se esquece de nada. É verdade. Ai, que lindo. Já começou, né? Só para você entender, quando a gente fala assim, a gente se emociona. Deus, ele é perfeito. Mayra, ele nunca, como você disse, mas ele nunca faz do nada. Nada, na verdade, nada acontece do nada. Tudo tem um propósito, né? Quando você falou sobre sonhos, quando eu me tornei escritora, era um sonho que estava adormecido. Mas eu escrevi para Deus esse sonho quando eu tinha 16 anos de idade. Eu escrevi 3 sonhos para ele. Primeiro foi que eu
meu sonho era ser mãe. Porque desde criança eu nasci dentro de um lar evangélico, era professora de escola dominical. Inclusive, o meu canal no Instagram chama Tia Su Ensina, porque as crianças me chamaram de Tia Su. Hoje, assim, hoje já são casados, têm filhos, né? Mas sempre lembra a Tia Su, que veio. Então, assim, eu cresci cuidando de muitas crianças dentro do ministério. Eu era do Ministério Infantil. E era o meu sonho, sempre foi. E eu falava assim, amor, eu quero ser mãe. Então, assim, eu quero ter minha família, quero ser mãe. E o meu sonho era ser mãe de casal, né? Eu queria a experiência de ter um menino e uma menina. O segundo sonho que eu escrevi naquela carta era ser famosa, né? Mas naquela época, eu era criança, adolescente, né? Ser famosa, eu queria ser a Paquita da Xuxa. E até todo mundo dá uma risada quando eu falo assim, mas eu falo, para, que você também teve esse pedacinho de vontade, tá? E o terceiro sonho era ser escritora. Eu queria ter um livro lançado, porque eu sempre amei ler, sempre amei ensinar desde pequena. E então eu falei assim, eu achava o máximo assim, o universo da literatura, né? Só que naquela época, o que, que eu me recordo? Quando eu escrevi aquela carta, que eu ia escrever o quê? Era só era um sonho porque eu achava o máximo, né? Mas o que, que eu ia escrever num livro? Tá tudo certo. Só que Deus me lembrou dessa carta no dia, foi novembro de 2017 para 2018, quando eu estava em depressão, e eu falei para ele que eu não queria mais viver. Ele me lembrou dessa carta. Naquele momento que eu falei com ele, olhando para o céu, chorando, né? Eu falei, Senhor, não quero mais, me tira daqui. E ele me lembrou da carta. Na hora, sim, por isso que a gente fala que Deus é perfeito, tudo tem uma hora certa, né? Na hora ele falou para mim assim, parece que ouvi um trovão, uma voz imensa, mas não, tudo isso foi dentro da gente, né? Dentro do meu coração. E ele falou: como que eu posso fazer isso se você pediu para eu realizar o sonho na sua vida? E ele me lembrou dos meus filhos. Depois as fichas foram caindo, né? Aí veio a carta, e ele me fez lembrar da carta que eu escrevi que eu queria ter filho. E naquela carta, eu escrevi a idade que eu queria ter os meus filhos, e eu não lembrava. O Enzo já tinha 10 anos, quase 10 anos. Que eu queria ter o meu primeiro filho aos 24 anos de idade. Olha que loucura. E eu queria ter o segundo aos 31, porque eu queria ser mãe nova, né? Assim, quer ser mãe, que meus filhos estivessem grandes, ainda uma mãe super conservada, né? Vocês acreditam que eu engravidei, eu tinha 24, eu marquei cesárea para me ter o Enzo no dia 18 de setembro. Ele estava previsto para nascer nesse meio. Eu faço aniversário dia 11, a minha mãe dia 13. Então, eu não queria que fosse ali muito perto, porque eu queria fazer festa, né? E eu venho de um aniversário próximo da mãe. Ai, então, né? E tudo isso foi uma fração de segundo que ele me fez lembrar de tudo e me lembrar da carta. Aí eu vim falar da carta, eu comecei a analisar, falei, gente, internalizou o que eu hoje falo muito sobre você escrever, sobre você crer, sobre as palavras que você fala, né? Sobre tudo que sai da sua boca. E naquele momento que eu fiquei grávida do Enzo, eu montei todo o esquema, que eu sou dessa de planejar tudo, né? Eu fiz cursinho para ter parto normal desde o quarto mês até o dia que ele nasceu, mas não deu certo, tá tudo bem. Só que eu já deixei ele um plano B. Tá, se não der para ter normal, eu quero ter ele cesárea, mas eu quero ter dia 18. Dá um tempo aí, né? Uns 5 dias. Pois vocês acreditam que ele nasceu um dia antes do meu aniversário? Ele nasceu no dia 10 e eu com 24 anos. Deus é perfeito mesmo. Só que toda essa jornada, eu lembrei em fração de segundo, eu não lembrei, ele me fez lembrar em fração de segundos para o quê? Para trazer consciência daquilo que eu estava pedindo para ele. Entendeu? Então, assim, quando nós escrevemos os nossos sonhos, você pode ter certeza que é o que você me mandou hoje, né? Ontem de manhã você me mandou uma mensagem e aquela mensagem falou tudo o que eu estava precisando. Por isso que eu falei, entrega esse mistério. Eu falei, pode entregar o mistério, que eu sei o que eu estou recebendo aqui, né? E eu não sei de nada, mas E é sobre isso, são o quê? Tudo que Deus coloca na nossa vida, mais do que nunca,
é um propósito. Tudo que nós passamos, mais do que nunca, é o nosso propósito. E é por isso que eu falei até no último episódio, Su, que o Senhor falou no meu coração, porque eu convidei muitas mulheres, né? E eu via mulheres incríveis recusar, e o Senhor falou no meu coração isso, que chega a oportunidade e a gente faz a oportunidade da nossa vida. E aí vai de encontro com a palavra que fala que os sonhos do Senhor é maiores e melhores. Eu sonhei em escrever apenas a minha história em um livro. Olha o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu estou indo para o meu segundo livro, né? Com mulheres incríveis. Segundo nada. Guarda. Guarda o segredo. Mas assim, olha o que o Senhor está fazendo, porque os sonhos deles é maior e melhores. Então eu olho para as duas, eu vejo aqui só uma porta sendo aberta. Exatamente. Elas têm um caminho. Não, e o que eu falo? Eu acho mais lindo ainda, quando você se permite viver isso. Não é para todo mundo. Isso eu já entendi. Não é para todo mundo. Como Laiane, né, veio para esse universo através de um convite também, não tem como, você precisa ter um convite, ou você ser escritora é algo que realmente é do sonho da sua vida e você batalha por aquilo. Ou é aquele sonho que está ali guardado e no momento exato ele floresce. Foi isso que aconteceu na minha vida em 2019. Veio o primeiro convite do Mulheres Diamante, eu topei falar sobre a minha vida empresarial, né? Da parte do meu berço, e eu contei um pouquinho da minha história, o meu envolvimento com o empreendedorismo. Quando veio o segundo convite, eu me travei. Eu passei pela síndrome do papel branco, que a gente chama, né? No nosso universo, a gente fala síndrome do papel branco, que é quando você senta para escrever e não vem nada. Aonde que está a história? E Deus falou comigo durante quase 4 meses, tá? Eu fui a última a entregar o meu capítulo. Eu tinha 3 dias apenas para entregar. E eu falei, e agora? Só que durante 4 meses eu fui contra o que Deus colocou no meu coração. Ele falava para mim, fala da depressão, fala da depressão. E eu falava assim, nunca, não vou falar. Entendeu? Desobediência. E ficou aquilo ali no meu coração, fala, eu falei, não vou falar agora, quando eu vou expor minha vida particular, minha família, as mulheres, o qual eu trabalhava, que eu inspirava, que eu era líder, mas eu era aquela mulher que eu tinha um sorriso mais lindo do mundo. Eu entrava no meu carro, eu me desabava, que era o momento que eu tinha sozinha, porque quando você chega em casa, você vai viver pela casa, pelos filhos. Então, Deus foi trabalhando ali, eu resistindo. Falei, então vamos fazer o seguinte: não tem mais nada para me contar. Vou contar da depressão. E foi onde eu fui curada. Já tinha passado aquele processo, né, de ter falado com Deus, e foi algo assim surreal na minha vida, uma reconexão, e eu pude entender que a depressão que eu tinha era uma depressão espiritual. Por quê? Porque no decorrer da vida a gente vai deixando as coisas de Deus. Você vai vivendo por tabela, por cumprir tabela, né? Eu falo assim. Hoje não. E quando Deus me resgatou da depressão e me curou, foi através da escrita. Por isso que hoje eu falo, eu incentivo as mulheres, escreva. Ah, não vai escrever um livro, mas separa um caderno. Escreve tudo aquilo que está no seu coração. Dentro da mentoria que eu tenho, eu sempre coloco, a gente fala sobre diário da sugestão, que é o quê? Você separar um caderno e você colocar ali o que está no seu coração. Né? Isso. Mas eu acho, Su, que hoje a gente está vivendo uma geração onde que as mulheres, elas pensam que elas são o que aconteceram com elas. Por exemplo, talvez você pensasse que você era a depressão. Então, você estava passando, ou você passou por aquilo. Sim. E aí, talvez, você associou, se eu contar... É como se você tivesse uma doença contagiosa. Então, assim, infelizmente, muitas mulheres passam por uma traição e ela não consegue sair dali porque ela acredita que ela é aquilo que aconteceu com ela. Então, elas agarram para ela, não, eu vivi isso pode ser mudado, isso não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. E seguir. Né, seguir em frente à vida. Quando eu conheci a história da Miriam, porque eu a conhecia, mas não a conhecia a história dela. Quando eu conheci, eu fiquei uma tarde toda assim, ó, rodando e parando. Por quê? A gente vê ela adorando o Senhor na forma com que ela se entrega, porque se você ainda não viu, você vai ter essa oportunidade. Eu já vi, né? lá na pastora Cristiane, pastor Marcelo. Ela se rasga mesmo.
E aí, é aqui que entra a reconstrução. Porque se fosse outra, por que eu vou adorar a Deus? Olha o que eu vivi lá na minha infância. Eu morei na rua, vou dar spoiler, eu morei na rua. Quando eu vi tudo aquilo, eu falei assim, gente, como que ela... E aí, quando tá no holofote, as pessoas querem ter inveja. Gente, tem inveja lá do secreto, do que tudo que passou? Mas aí ninguém quer. Ninguém não quer. Só quer catar ali a Tá florzinha certo, que tá né? bonitinha, mas ninguém viu ali o que para florescer o que precisou ser feito, né? É o que eu falo, você sempre olha para a grama do vizinho porque ela tá mais verde, Então eu vejo mas assim, não vê o tanto de adubo que ela precisou jogar na grama, tanto que ela regou. e aí eu falo, Senhor, eu quero sempre dessa essência, que eu não sou o que aconteceu comigo, eu quero te adorar independente do que eu estou vivendo. E eu olho para essas mulheres e falo assim, gente, elas escolheram não viver pelo que aconteceu, mas sim pelo que elas acreditam que Deus construiu nela. E outra, tem um louvor que fala, todavia eu Me alegrarei. me alegrarei. Gente, eu amo esse louvor, mas ele é tão forte. Se você parar para analisar as palavras que você louva. Será que ainda? Exatamente. Um dia eu estava lá em casa louvando, né? Limpando a casa, tudinho, e eu parei para analisar. Falei assim, gente, se as pessoas começarem a perceber o que elas cantam, É muito entendeu? É porque a felicidade, ela é uma decisão. Você ser feliz é uma decisão. A alegria é um sentimento, mas a felicidade não. O pastor fala praticamente quase todos os dias. Você tem que decidir ser feliz, independente da situação. Porque você sempre ser é você aceitar que Deus pode errar. E ele não pode errar, ele não erra. Ele é perfeito. Então você tem que ser feliz em qualquer circunstância. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então você tem que se apropriar de tudo aquilo. Quando você fala do louvor, você tem que louvar, é que nem a Tem palavra. que viver, né? Você tem que se apropriar daquilo, Viver você tem que acreditar naquilo de coração. Eu passei a vida inteira, eu falo hoje, fazendo. Eu não gosto mais de usar essa palavra, mas eu passei fazendo mitos, coisas que muitas das vezes nem era verdade. Quantas vezes eu chegava na igreja, ajoelhava, mas eu não orava. Nem todas as vezes que eu ajoelhava, eu orava. Então, E quantas não fazem isso? tipo assim, era só a imagem, entendeu? cumprindo ritual. Ritual. Eu não gosto mais, tipo assim, eu não compro ritual. Tanto que os meus filhos falam assim, que horas que é a hora de orar? Meu filho falou, a hora que quiser. Porque Mas lá em casa é a hora que quiser. Eu tô lavando louça. Eu senti que eu tenho que entrar na presença, então agora é a hora. E eu costumo muito fazer isso. Hoje, eu costumo dizer que eu tenho um relacionamento com Deus. Hoje eu tenho. Mas eu Isso. passei anos vivendo de ritual, de aparência. E eu entrava na igreja, eu ajoelhava, ficava uns minutos, porque as pessoas precisavam me olhar e ver que eu estava ajoelhada para, né? Quando você chega na igreja, você ajoelha para orar. E eu levantava e eu não estava orando. Era só para mostrar que estava fazendo algo que eu não tinha. Uhum. Então, hoje eu aprendi o que é você ter um relacionamento com Deus de verdade. O que é você conversar com Deus. Hoje eu não busco mais por profecia, porque eu sei que Deus fala comigo. E ele usa. É você. Usou jumento, gente? É você. Tipo assim, se Deus quiser, Ele traz alguém aqui. Eu não preciso ir atrás de ninguém. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai até onde você está. Hoje eu não tenho Ele mais envia, isso. né? Mas quantas vezes eu mesmo já passei. Ah, a Laiane vai estar lá na igreja, tal. Eu vou lá atrás dela, porque a Laiane usa gente. Deus que usa a Laiane, usa a Su, usa a Miriam, entendeu? É porque é Deus que faz. Eu não posso, tipo, terceirizar a vontade de Deus na vida de ninguém. Deus usou até um jumento, então, entendeu? Hoje eu tenho muito isso comigo mesmo, assim, e eu tenho vivido dias extraordinários de Deus na minha vida. Eu tá aqui é um extraordinário de Deus. Tipo assim, pelas minhas possibilidades, eu não estaria aqui. Eu tentei desistir. Jesus não deixou. Jesus não deixou, tipo assim. Falei, eu vou desistir desse livro, porque, gente,
igual você passou pelo página em branco, né? Aham. O dia que eu existi, eu falei, eu não tenho nada escrito. Só que, de repente, do nada, eu escrevi tudo em um dia. E depois o rapaz falou, ó, você vai ter que diminuir. Vai ter que fazer um resumo. Resumo do resumo. Mas é assim, você se permitiu. Eu me permiti. Você se permitiu a entrar num universo novo, né? Esse universo é muito novo para muita gente. E deixou Deus agir. Eu acho que isso daí é a maior prova de amor por nós mesmos. Isso, e uma coisa que ela falou que eu vejo muito, assim, e chega a dar até ela falou a palavra se apropriar. Hoje eu vejo muita gente que já ensaiou, né? Quem é você? Eu sou filha amada, fala ali. E aí você olha, Olha, me você dá tá um- vivendo como filha amada? Você vive mesmo como tal? Olha, você cancelado. Não, eu sou dessa, eu me posiciono. Então, assim, gente, não é ser filha, não é ter um discurso de filha. Pronto. É se apropriar dessa paternidade. Não viver como órfão, né? Exatamente. Será que meu pai gostaria de me ver assim? Com esse sentimento? Será que essas palavras que eu falo sobre mim, meu pai, será? Então, assim, tem mulheres que não. Ah, eu sou filha amada. E aí ela não se cuida, ela não cuida do corpo, ela não cuida da mente. E aí vai. Então, assim, eu acho E que. não cuida dela mesmo. Aí você olha para casa, olha para os filhos, olha para o marido. Um dia eu fui convidada a ir ministrar numa igreja ali perto do Tijucal para irmã. E quando eu recebi o convite, a pastora falou assim para mim, Sueli, olha só, eu estou com uma dificuldade aqui imensa com as irmãs. Aí eu fiquei prestando atenção, né? Mas eu falei, por que a irmã não lava cabelo? Tipo, você vê o marido vai para a igreja sujo, amassado, você olha para os filhos descabelados, meninas. Eu tô precisando de alguém para dar um sacode nessas irmãs. Eu falei, Jesus amado. Deixa eu te usar. E ela falou assim: eu quero que você fale lá no chá, né? Dá uma pincelada sobre esse autocuidado. E foi maravilhoso. Eu fiquei assim, falei, Senhor, como que eu vou dar na cara dos outros sem dar? Tipo assim, né? Porque às vezes a vontade da gente é de chegar direto e falar: olha, peraí, isso. Como assim? E a gente não pode, né? Eu falo assim, eu só falo direto, na cara, assim, quando eu tenho a minha mentorada, tá na minha frente. Aí, ali ela tá ali para ouvir. Então, pronto. E foi maravilhoso, assim, Deus conduziu de uma forma, assim, eu fui lá no livro de Esther, sabe? E trazer essa essência. Eu falei, gente, como que é importante. E como muitas de nós passamos por esse período de não olhar para tudo isso. Porque a mulher que não cuida dela, ela não vai conseguir certeza, cuidar não tem como. da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. É bíblico, né? Sim. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, aqui, se eu não estiver bem resolvida e não souber me amar, como que eu vou ceder? Como que eu transbordo? Exatamente. E é isso. Eu tô ansiosa por ver essas mulheres. Miriam, qual foi assim, quando você parou para ouvir aquilo que Deus queria que você escrevesse? Conta um pouquinho sobre essa primeira escrita, né? Eu vou falar assim, as primeiras palavras que você começou ali a compartilhar. Olha, Suelen, eu acredito que foi em 2000. Eu saí de um quadro de relacionamento abusivo emocionalmente e aquele momento foi um momento de muita dor para mim. E eu sempre escrevi desde criança. Desde criança eu escrevo. Meu pai disse que eu nem sabia ler e nem escrever. Eu já pegava os papeizinhos para escrever as músicas tocadas em fita cassete na época. Eu sou dessa época ainda. Não precisa falar, né? Eu comecei a escrever desde os 7 anos, sem saber escrever, sem saber ler. Me pergunte como, ele também não sabe responder, eu também não, mas eu escrevia, eu ouvia e escrevia. Então, desde lá eu já gostava de escrever, mas nunca com esse pensamento de um livro, né? Em 2000, saí desse relacionamento abusivo e comecei a escrever algo sobre o meu passado. Né? Não vou falar muita coisa, não pode dar muito spoiler. Muito não, Não né? pode Deixa contar o povo tudo, querendo vai- comprar esse livro. Exatamente. Mas, enfim,
comecei a escrever algo sobre o meu passado, paternidade. Vocês falando de paternidade aqui, às vezes uma mulher ela tem um comportamento de não se comportar como filha de Deus, muitas vezes pelo reflexo, né, de lá atrás, a rejeição, né, o abandono. E eu comecei a escrever em 2000 algo para deixar guardado. É como se fosse algo que eu queria deixar ali anotado para mim, sempre quando eu passar por alguma dificuldade, olhar lá e lembrar de onde eu saí, da onde Deus me tirou, da situação que eu passei para chegar até aquele momento. E aquela barreira que eu estaria enfrentando não seria nada semelhante do que ele já tinha feito por mim lá atrás, né? E que eu poderia continuar, porque amanhã eu ia passar por provações, mas eu também ia ser vitoriosa se eu continuasse constante. E eu comecei a escrever, e quando passou os anos todos, o caderno estava até já todo feio, tudo rasurado, algumas folhas faltando. Quando a Lai me procurou, me fez o convite, eu acho que eu não respondi de imediato. Foi? Não respondi de imediato, porque eu precisava de um sinal de Deus, né? Porque era algo que eu já tinha lá guardado. É claro que, né, atualizei muita coisa, Sim. né? Que de 2000 para cá e também lá atrás, eu amadureci muito, eu cresci muito, tenho uma outra mente, outra visão para as coisas, Exatamente. né? E comecei a ler novamente tudo aquilo, e o Senhor foi abrindo a minha visão para algo bem impactante mesmo, né? Que todo mundo vai ler, vai ver. E assim, foi bem confrontante reviver tudo isso de novo, né? Pegar folha por folha e pedindo muita orientação de Deus. Ele me orientou muito, tem muitas coisas de Deus ali naquele livro, né? Muitas palavras de Deus ao coração de mulheres. E eu aprendi que a constância ela é fundamental na vida de um homem e de uma mulher, né? A gente vai ter desafios até quando Jesus voltar, né? Nós que pregamos o Evangelho de Cristo, né? A gente tem esperança nesse retorno, né? De Jesus Cristo. Então nós teremos aflições até quando Jesus voltar. Mas quando você é constante naquilo que você faz, quando você persevera, é como eu estava falando com a Alice hoje. Quando a promessa de Deus chega, né? Você nem para você tudo parece que é natural, mas não é. Deus já te preparou lá atrás, né? Você já chorou, já gritou, já gemeu, já sofreu, Sangrou. né? E Já o povo fala, é do sangrou, nada. Deixa eu contar o meu do nada para do você, né, nada. Miriam? E assim, todas as vezes, né, eu tenho uma equipe, um pessoal que anda comigo, né, na banda, e eu sempre falo para eles, né, a questão de carregar a humildade, ter constância. No primeiro desafio, a gente passa por tanto perrengue para ministrar em alguns lugares, somos valorizados. As pessoas não, às vezes, acham porque a gente tem um relacionamento de amizade, pode te tratar, né? Eu acho que as pessoas que nos conhecem que deveriam nos tratar como tal, né? Exatamente. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? A gente tem algumas barreiras, mas a constância, os desafios que nós enfrentamos lá atrás, as experiências, né, de julgamento, né? A Mayra, né, contou para mim algumas coisas aqui que ela viu lá atrás, no meu passado, e eu não conhecia ela, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque a gente não vive de duas caras, a gente é verdade, eu sou muito verdade. Eu sempre falo com meus amigos, olha, não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Deus sempre tem o melhor para nós, né? Então eu tá vivendo esse momento, né? Eu creio que algo inédito para o meu ministério. Como eu lancei uma enquete ontem, até falei para lá e todo mundo, vai vir música nova, vai vir clipe, vai vir não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, gente, Eles não estão imaginam. sabe? É algo também que eu nem eu nunca imaginei que eu estaria contando a minha história num livro tão importante como esse, Mulheres Diamante. Nossa, que lindo, que lindo, que misericórdia e graça de Deus sobre as nossas vidas, de estar com essas mulheres maravilhosas, né? Eu creio que, assim como vocês, nós também
marcaremos muitas histórias de outras mulheres. Eu não tenho dúvida, Su. Eu tô aqui, eu fico babando de ver todo mundo. Ah, É que lindo. chororó que vai ter. Eu quero estar preparada e com lencinho da Movie Work, por favor. Produção, não esquece, tá? Equipe já providencia aí lenços para as escritoras. Na verdade, para todos os convidados. Por favor, né? Com a logozinha lá da Movie Work. E é assim, meninas, as pessoas elas olham para mim como uma mulher forte, corajosa. Às vezes a gente sabe que a gente não é, né? Às vezes a gente desaba, mas é importante saber que quando você tem a presença de Deus na sua vida, em primeiro lugar, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você consegue superar qualquer desafio. A rejeição, a perda, a traição, né? Você consegue seguir em frente, porque tem uma palavra que chama muita atenção ao meu coração, que fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E tem outra também que fala que quando a gente está fraco, é aí que a gente está forte. Então, tudo isso é o Espírito Santo, tudo isso é Deus que está ali sempre nos alertando. Filha, você consegue, você pode muito mais, você vai chegar muito além do que você imagina. E é como eu disse hoje também numa palavra, que aquilo que olhos não viu, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, nunca chegou ao meu coração, está aqui falando de um livro, né? É o que Deus tem preparado para nós. Eu creio que, como vocês já disseram, as nossas embaixadoras aqui já disseram, né? É uma porta que Deus está abrindo para algo maior que está para acontecer nas nossas vidas, eu creio. E, gente, eu vou dar uma dica para vocês, porque não é fácil. A gente passa por tantas feridas, eu acho, que a gente acaba se limitando. Eu tive dificuldade até pouco tempo atrás em autografar os livros. E aí as pessoas falavam assim, eu quero o autógrafo. E eu ficava assim, mas eu... E aí as pessoas, não, eu faço questão, por favor, eu faço questão. E eu olhava e eu comecei a perceber que às vezes a gente não se enxerga como Deus nos enxerga. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ser audaciosa. Eu ia lá e escrevia mensagem. Então, já pratiquem, já começa a escreverem. já tem uma mensagem aí no coração de vocês para que todo livro para vocês praticar isso. Porque Exatamente. é só o início, né, Su? É só o início. A Su fez um e agora já está no 4 livros? Não, lançando o 7º. Meu Deus, olha como que... Então, eu acredito que vocês já comecem a praticar, porque vocês vão dar muito autógrafo, né? Bom, e já pensa aí quem vai ser a primeira pessoa a receber um livro autografado. Tá? Quando eu recebi essa mensagem, né, no primeiro, eu falei, gente, é verdade, né? Quem vai ser a primeira pessoa? E é engraçado, lá eu não passei por essa trava. Ah, não, de assinar, não, eu achei o máximo. Eu não queria nem tirar o plástico do livro. Mas eu entregava assim com plástico, aí a pessoa, mas você autografou e plastificou? Eu falei, não, eu não autografei, porque não, eu faço questão. E a pessoa já vai. E aí, a última vez que eu senti isso, fez uma fila. Aí eu falei, não, eu tomo posse, eu já sou famosa. Exato. E vou deixar aqui outra dica. Chegou o livro, tá lá todo plasticado. É bonito, né? É bonitinho ver o livro. Arranca tudo. Pode deixar no já entrega ele já sem o plástico, né? Entendeu? Porque é tão bonitinho, a gente não quer tirar, a gente fica com aquele negocinho, né? Não, tira tudo lá e já Laiane, entendeu? Mayra, Miriam, e é seu, é o que você falou, tem que tomar posse daquilo que é seu. Hoje vocês estão se tornando uma escritora. Então, é um passo de algo muito grande, é um passo de algo que vai vir aí abrindo portas para outras dimensões. Falar sobre assinatura, gente, isso aí... Quando eu comecei a escrever agora, o livro Mulher e Diamante, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, vou ter que ensaiar, porque pensa numa irmã que não sabe escrever o nome direito, sabe? Eu escrevo, mas a minha assinatura é muito horrível. Então, assim, eu comecei até a treinar. Mas eu tive uma experiência, eu gravei uma coletânea, eu acho que tem 8 anos atrás. Eu tive um convite também de uma cantora de São Paulo, Daisy
se você for ver, eu quero honrar a sua vida, o seu nome aqui. Ela me fez um convite para participar de uma coletânea internacional, onde teria cantoras de outros países. E ela viu a minha história, a minha constância ali na rede social, postando vídeo, às vezes ninguém curtindo, às vezes ninguém compartilhando, e aquela, né, aquela constância ali de tentar alguma coisa, chegar em algum lugar. E ela me fez esse convite, participei da coletânea, fui em São Paulo na época, né? A minha voz, para a glória de Deus, está nos Estados Unidos, está na França, Estados Unidos e no Japão. Meu Deus. Já tem uma Olha. coletânea já nesses países, a qual eu participei. Na época eu estava num outro ministério, então eu estava numa outra roupagem, né? Em questão de musicalidade. Hoje a minha musicalidade mudou muito, né? A gente amadureceu bastante vocalmente falando. E aí, na época, a gente fez um lançamento, né, pela internet, recebi os meus CDs aqui, até hoje eu tenho, acho que uns 2, 3 CD lá em casa, tudo é plastificado. E aí eu comecei a viajar para alguns estados, né, fui para o interior, e comecei a levar o meu projeto, né? Deixava lá na porta para o pessoal vender, e ela falando de fila aí, de pessoas. Aí teve um pessoal lá que, não, quero que você deixe a sua assinatura aqui, Miriam. Falei, não, não precisa. Não estava preparada naquele momento, né? Eu deveria ter pensado, mas eu achava que ninguém ia querer. Queria comprar só o CD e foi que eu assinei. Meu Deus do céu. Falei, Jesus, eu preciso me preparar, porque vai que uma hora, né, eu tenho uma oportunidade maior e eu não saiba assinar. Então chegou a hora, né? Porque eu vou precisar de usar. Exatamente. Mas vocês falando disso, eu lembrei desse episódio na minha vida que tudo foi para a glória de Deus, né? A gente gravou uma música e o nome dessa música é Prazo de Validade. Se vocês procurarem em toda a plataforma digital, você vai encontrar a música Ministra Miriam Santos, Prazo de Validade. Ninguém pode colocar um fim naquilo que apenas Deus começou na sua história. Isso é Mulheres Diamante. Olha, eu até sugeri, vamos colocar todas as coletâneas do Mulheres Diamante, porque ali, olha, nós estamos chegando aí a 30 coletâneas. Sabe que são 30 livros de uma coletânea só? São 300 mulheres. História diferente, vida diferente, né? Só que quando você olha a história de cada uma, é lógico, eu não sei todas de cor, né? Você vai lendo, você vai recordando. Mas todas, Laiane, com história de impacto, sabe? De entender que não merecia, de entender que Deus faz na hora que tem que ser feito, entendeu? Igual eu falei no início, tudo que Deus faz não é por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tem um dia determinado para todas as coisas. Quantas vezes nós mesmo queremos que as coisas acontecem rápido demais e não acontece na hora que nós queremos? E depois a gente vai entender, né? Eu cresci com um pastor, né, falando assim, tudo que Deus faz é bom. Pastor Adinauer Daltro. Tudo que Deus faz é bom. Mesmo os nossos olhos é ruim, tá sangrando, tá doendo a carne, mas daqui uns dias você vai saber que aquilo ali era bom para você. E eu cresci. Todas as vezes que eu tenho alguma dificuldade, eu falo, tudo que Deus faz é bom. Mas, Senhor, o que eu preciso aprender, né? Porque nós precisamos aprender. Nós estamos, na verdade, na Terra todos os dias para aprender. Eu não sei tudo, e eu falo, eu quero aprender, né, Senhor? Eu estou aqui, eis-me aqui. Mayra, como foi para você escrever a sua jornada? Na verdade, eu fiz um propósito, porque eu não queria só escrever, mas eu queria que Deus usasse a minha vida como testemunho para alguma pessoa. Eu queria que aquilo alcançasse vidas. E quando Deus falou comigo que era para mim falar sobre abuso, foi muito forte para mim. E eu falava assim: eu não quero falar sobre isso. Mas no meu íntimo, Deus falava: você vai falar sobre aquilo que talvez muitas pessoas viveram e não têm coragem de falar. Você vai falar aquilo que pessoas não têm coragem de alertar. E Deus falava muito comigo que eu tinha que falar coisas
mesmo que fossem difíceis, porque quando você fala algo que você passou que foi difícil para você, é como se você estivesse colocando para fora um segredo que você guardou a 7 chaves. E falar também faz parte do processo de cura. Muita cura fica ali dentro, você nunca falou para ninguém, só para Deus em oração. Só que falar faz parte do processo de cura. E no meu livro eu ensino as pessoas a orarem, a perdoarem as pessoas que fizeram mal, mas eu também coloco um alerta aos pais, que a minha rebeldia não era rebeldia de uma criança rebelde. Eu queria falar, eu só não sabia como me expressar. Eu não sabia me expressar. Então eu coloco isso, tipo assim, mas foi difícil, não foi fácil. Você fala assim: "Ai, quando eu era criança, passei por abuso no meio da família", ou por abuso em parte grupo familiar, entendeu? Não é fácil você falar sobre isso, mas, nós estamos vivendo um tempo em que coisas precisam ser faladas. As pessoas precisam, de alguma forma, serem alcançadas através daqui. Eu falava: "Senhor, eu não quero só ser uma escritora, eu quero que vidas sejam realmente, eu quero ser um testemunho, eu sei que eu sou um milagre hoje, mas se você me visse em dezembro, não é a Mayra de hoje que tá aqui. Tipo assim, mimada, cresci numa crença errada de que Deus castiga, de que Deus você está vivendo o castigo de Deus para sua vida, de mimada ao ponto de ser uma mulher rebelde, eh de não saber a minha identidade como esposa, como mãe, entendeu? Então eu falei para o Senhor, eu falei: "Senhor, eu tenho muita coisa para escrever, mas eu quero que o Senhor me direciona. O que que o Senhor quer passar para as pessoas através da minha história?". E até as honras que eu falo, hoje eu sei que é muito importante você ter um líder espiritual. E hoje eu tenho uma líder espiritual, a minha discipuladora Fabiane. E a Fabi, ela é, assim, alguém na minha vida que sabe coisas que a minha mãe não sabe, porque mãe vai olhar para o olhar de mãe, ela não vai à base da Bíblia. Se eu falar para minha mãe: "Mãe, tá acontecendo isso, isso e isso", ela vai deixar o lado mãe dela crescer e hoje eu sei que você ter um líder espiritual compensa muito. Ela vai te instruir à base da palavra, ela vai te aconselhar à base da palavra, ela vai orar com você, ela vai chorar com você, mas à base da palavra, ela não vai deixar você sair do propósito de Deus para sua vida. E pai e mãe não, pai e mãe quer proteger, quer guardar, não quer que você se machuca. E eu orei muito para Deus, tipo, falei: "Senhor, usa minha vida, já que pessoas vão saber da minha história, então que seja para algo que vai servir para edificar outras pessoas". E a verdade liberta, né, Mayra? Por isso que você falou que ninguém quer falar, mas é necessário falar. Mas a verdade liberta. Quando você fala, eu também sofri abuso, e aí eu estou preparando o próximo do próximo Próximo. para contar, porque é algo que a nossa família não quer que seja falado, porque envolve a família. E aí é a hora que acontece com outras e outras pessoas, porque você, né? Então, assim, eu acho que o abuso é algo bem triste, porque machuca uma mulher e ela carrega aquela marca, né, em outras áreas da vida dela. Exatamente. Eu carreguei isso, né? Eu compartilhei no outro episódio. Você volta aí, eu acho que 2 episódios sobre essa questão do abandono que eu carreguei durante quase 40 anos. Quase 40 não, foi aos 7 anos de idade. Não chegou o fato, né, do abuso sexual, mas houve tentativa. Só que eu era criança, tinha 7 anos de idade. Então, quando eu resolvi resolver isso diretamente com meu pai, achando que eu já tinha resolvido lá atrás, eu falei: então acho que precisa do aqui, ó, tete a tete. E foi assim, foi algo muito. Não que estava doendo, né? Mas eu cheguei e falei para ele, e ele ficou assim, além de muito emocionado, falou assim: eu jamais imaginava que você carregou isso para sua vida inteira. E por quê? Porque eu não falava para ninguém, né? Recentemente eu fiz um vídeo no meu Instagram, no qual também eu expus uma tentativa de abuso.
Então eu Foi falei, igreja? foi, Eu vi. foi, Eu vi. foi do meu líder, na época do meu líder de jovens, né? Então eu falei, gente, eu não falei aquilo nem nada, mas na verdade eu só falei aquilo porque desencadeou por causa do vídeo da pastora lá na. Da Helena Raquel, né? É, exatamente. E é verdade, ninguém quer abrir a boca e falar, mas é algo que acontece E aí eu tenho certeza que o quando tempo você todo. falou, muitas mulheres veio. Nossa, uma enxurrada. E a gente nunca imagina. Nunca imagina. Quando eu sofri violência, que eu fui para delegacia, eu fiquei chocada, eu fiquei mais chocada. Aí eu falo do que nós passamos e o propósito de Deus em tudo. Quantas mulheres chegaram em mim? Quantas mandaram fotos que eram minhas amigas, Laiane? Eu jamais imaginava. O que eu passei foi fichinha do que ela estava passando. E elas mandavam foto. Meu marido faz isso, fazia isso, mas não conta para ninguém. Se abriram comigo. E eu falei, não, jamais, né? Uma particularidade. E quantas mulheres no processo que eu chorava aqui de um lado e ela chorava do outro, mas ela ligava, não era para me consolar, não. Elas ligavam para pedir minha ajuda. É E aquele curar enquanto você sangra, eu né? já ia falar, eu Curar na sangrando ferida. pelo que eu passei, ela chorando, querendo que eu ajudasse. E eu falei, Jesus, que loucura que eu tô vivendo. Qual que é? Sabe, chegou um momento eu falo, Senhor, o que é que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor está me ensinando com tudo isso? Porque não estou entendendo. Foi quando Deus falou comigo, sabe na onde? Na palavra? Paz enquanto eu cuido de você. Tipo, anda. É isso. Isso foi depois do processo, né? Uhum. De já sair daquele estágio que eu fiquei quase 5 meses paralisada com relação a tudo. Mas, enfim, se você quer saber dessa história, vai lá nas minhas redes sociais, eu sempre compartilho lá. E também, se você assistir alguns podcasts, a gente vai soltando aos poucos, né? Porque não é sobre mim. Mas que gostoso poder conviver com essas histórias de superação, sabe? Essas histórias de resiliência, da força da mulher. Porque a Bíblia diz, né? Em João 9, seja forte e corajosa. Porém, eu Josué. vejo de uma. É, José. Josué. Josué, de verdade. Porém, eu entendo da seguinte forma, que nós somos fortes e corajosos, mas para nós sermos fortes, nós precisamos primeiro ser corajosos, entende? E Deus me deu esse versículo em 2024, que falava, né, seja forte, para me poder sair de todo aquele emaranhado de sentimentos, de emoções que, né, estavam me deixando para baixo de cama. E eu falei, mas eu não quero ser forte. Entende? É igual o Miriam falou. Não tem escolha. Jesus falou, seja. Igual ela falou, tem dias que a gente se esmurece, né? Mas eu falo assim, nós precisamos colocar tempo. Tô triste, preciso resolver, tô abalada. Por quanto tempo eu vou ficar assim? Respira, né? Exatamente, aquele respiro. Peraí, e eu comecei a colocar data nos meus sentimentos. Tempo, data não, tempo. Eu tô triste, tá bom, você tem 1 hora para ficar triste. Vai lá, pega o seu joelho, chora, pronto. Enxuga as lágrimas, respira, levanta e vai. Você tem 1 hora para você fazer, para você ser isso. Tá, o que você quer falar? Eu passei quase uma eternidade. Eu entrei em um mundo que era meu mundo e que ninguém via aquilo, só eu que via, só eu que enxergava. Eu entrei em um papel de vítima. A minha vida eu virei uma esponja grande. E o que era meu e o que não era meu eu absorvia também. E Deus falou comigo muito foi na história de Jó. Na história de Jó que Deus fez um start. Todo mundo tem um start, um momento. E na hora que você tem esse start, você tem que pegar ele, porque senão parece que o processo vai se repetindo. Vai se repetindo. E na história de Jó, Deus falou comigo assim, ó, Jó tem todos os motivos para se colocar no papel de vítima. Perdeu todos os filhos, não foi só um, não. Todos. Todos os bens. Foi para o leito da enfermidade. Perdeu a vida toda, né? Ele perdeu uma vida inteira de construção. Ele poderia se colocar no papel de vítima. O que ele fez? Deus mudou o cativeiro de Jó a partir do momento que ele
se dispôs a orar pelos seus amigos. E eu falei, é isso que eu tenho que fazer, eu vou começar a orar pelos outros. Eu vou começar a orar. Deus vai me curar a partir do momento que eu começar a me dispor. E todo mundo, eu acho que passa por esse momento de falar assim, não, já chega, já deu, já chorei demais. E tipo assim, hoje eu penso, por que eu demorei tanto? Por que eu quis ficar naquele lugar? Por que eu entrei naquele mundo? Por que eu fiz isso comigo mesmo? Por que eu aceitei isso? Tipo assim, eu falo, Senhor, mas hoje eu entendo que tudo é um propósito. Tudo é um propósito. Tudo. Para você conseguir ajudar outras pessoas a não ficarem muito tempo. Eu vi uma outra participante que falou assim, acho que foi a Rose, todo mundo vai aprender com seus próprios erros. Por mais que você fala, não vai por aí, mas parece que só quando a pessoa vai que ela aprende. Mas o fato de você ter alguém para escutar faz muita diferença. E eu falo assim, Senhor, obrigado por tudo, porque vocês vão ouvir falar que a Mayra até dezembro não é essa Mayra de hoje. Mas é isso que Deus faz, ele transforma, não é? Não muda. Eu falo, Laiane, Deus não muda. Hoje eu usei essa palavra que você me ensinou. Hoje eu usei com uma pessoa. Emocionou. Mas porque quando Deus falou para mim, nós temos 3 estágios. E aí, tá tudo certo. Cada um fica no estágio que achar que merece. O estágio do Egito, o estágio do deserto, o estágio de Canaã. Entendeu? Eu vivia no estágio do Egito. Que só de sobreviver. Só de sobreviver. E nós, quando vamos para o deserto, não é para ficar no deserto. O deserto, a Bíblia diz, é uma passagem. Todos nós, todo ser humano, ele vai É um lugar de passar. experiência, o deserto, né? Onde você vive o sobrenatural de Deus, é claro, com muita lágrima, com muita dor, Sim. né? Para te alinhar ao propósito que tem lá no futuro preparado, né? Mas a esperança lá em Canaã, né? Você tá no deserto, você tá esperando chegar o tempo de Canaã. E aí o deserto é o tempo de que Deus provê. É aquele que você, Senhor, eu preciso para hoje. Deus precisa para hoje. Preciso para hoje. Mas aí vem as escolhas, vem as decisões. Você quer viver onde? Porque toda essa jornada que quando você resolve entrar numa vida de transformação e não apenas de mudança, porque a mudança você volta para o lugar que você estava. Quando você começa a se transformar, o que aconteceu com Laiane, o que aconteceu com você, com a Miriam, vocês entraram no modo de transformação, não é o modo de mudança. É o que aconteceu na minha vida. Quando eu entendi que eu não queria voltar para o Egito, entendeu? Isso é bíblico e é científico. Sim. É bíblico quando fala assim como tu pensas, tu és. E a ciência vai falar, né, que tudo aquilo que a gente acredita vira uma crença e ela se consolida nas nossas ações. Então, se você pensa que você é uma coitada, que tudo é ruim pra você, tudo é difícil pra você, e eu usava muito essa fala. Não é só você não, tá? Eu vou falar agora. Tudo é difícil pra mim. Parece que nada funciona só pra mim. E aí, quando eu aprendi que isso, além de ser científico, é bíblico, eu falei, não, aqui não mais. Então, assim, eu vejo a Mayra falar isso e o de repente de Deus é lindo, né? Eu falo que o meu processo de transformação finalizou também ano passado. Porque o Senhor ele vai nos preparando para o transbordo. Porque no final das contas não é sobre nós, é sobre o outro. Então, tudo começa a ser maravilhoso na nossa vida quando transborda. Porque aí você está fazendo aquilo que o Senhor nos trouxe. Porque o Senhor não é só para você, não. Transborda, aprendeu, viveu, agora você vai transbordar. Então, finalizou o último estágio, que era na vida sentimental, que Satanás acabou com a minha vida sentimental, assim, a ponto de eu falar assim, eu não preciso de ninguém, eu sou suficiente sozinha. Hoje, eu olho pro meu esposo e eu falo, Jesus, ele é a graça e a bondade do Senhor na minha vida. Porque eu penso que eu quero beber água, meu esposo já trouxe. Ah, mas ela é escrava? Não, é Deus cuidando até do meu filho. Então, assim, Mayra conhece a gente há muito tempo. Hoje eu sou uma nova esposa. O Senhor deu até uma nova mulher para ele. Então, eu acredito que nunca é sobre nós,
é sobre o outro. E elas vão começar a viver agora a fase do Tronibode, que está contando a história, a experiência Aham. e vai ajudar outras mulheres. E o que é mais gostoso ainda de ouvir tudo isso, de ver tudo isso, de ver essa transformação, é o quê? Voltamos na permissão de vocês escreverem. Quando vocês começarem a escrever, eu tenho certeza, eu posso pegar, fazer até um carimbinho assim, ó, fato. É o quê? É o que foi gerado no coração de vocês. Para essa escrita. Igual a Miriam falou assim, eu peguei algo de 2020, mas o que ela já amadureceu, ela já reescreveu de outra forma. E isso trouxe o quê? Trouxe um novo aprendizado para a vida dela. Porque ela olhou para aquilo e falou, uau. E eu estava escrevendo, meninas, e teve uma frase que o Espírito Santo colocou no meu coração que diz assim: nenhuma dor é maior do que o propósito de Deus, né, na minha vida. Né? O que passou lá atrás não definiu o meu futuro, né? Eu só ouvia, você nunca vai ter ninguém. Vou dar um spoiler. Abandonada pelo pai, né? Sozinha no mundo. E eu só ouvia isso. Cuida da Miriam, porque a gente não sabe onde a Miriam vai chegar, ela está sozinha, vai ser difícil, vai ser arriscado, né? Mas Deus já tinha escrevido uma história para mim e eu entendi que o meu passado não define o meu futuro. A dor não que eu passei lá atrás não definiu aonde eu iria chegar, né? Através do meu posicionamento hoje, eu estou aqui. É isso aí. E Mayra, agora que você já é uma escritora, né? Em processo de transformação, eu falo que todas nós estamos em processo. Eu também estou, porque a gente nunca vai chegar num total. Nós estamos sempre aí. É bíblico, né? O sujo se suja mais. E o limpo se limpa mais. A gente sempre quer mais. Eu quero mais. Quero melhorar isso, quero melhorar aquilo. Compartilha com a gente quais são os planos quando você olha para tudo isso. Qual que é o seu plano daqui para frente como escritora? Eu ainda quero continuar alcançando vidas. Eu quero muito ajudar pessoas. Eu tenho no meu coração de até estudar psicologia infantil, não para atuar na área como psicóloga, mas eu quero curar crianças. Porque quando eu olho para minha infância, eu falo assim, quantos adultos chegam à vida adulta com uma vida ferida, de um arranhão que poderia ter sido curado lá na infância. Porque a ferida é assim, é um arranhão que vai crescendo. Se não for tratado, se não for curado, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E eu falo assim, Senhor, e eu tenho convicção daquilo que Deus falou comigo. Eu estava no encontro com Deus falou para mim assim, eu não quero que você seja só uma líder. Eu quero que você seja uma líder que vai marcar vidas. Eu quero ter pastores que, quando eles forem pastores de igreja, vai falar assim, eu tive uma líder, a líder Mayra, quando eu era criança. Tipo assim, sabe aquela professora que marcou sua vida? O pastor que você mencionou foi alguém que marcou sua vida, a palavra que ele usava. E Deus falou muito grande no meu coração, assim, eu não quero que você seja só uma pessoa qualquer. Eu quero que você marque vidas. E, às vezes, a gente marcando vida de pessoas, já é tão simples. É por isso que quando Deus falou comigo, leva alguma coisa, honra elas, e eu fiz, não foi porque era algo grande, porque é isso que vocês mereciam, não, porque vocês mereciam algo até maior que isso. Mas é porque eu entendi que na minha vida eu preciso fazer exatamente aquilo que Deus quer que eu faça, em tudo. Eu preciso, nem que seja um abraço, nem que seja, Miriam, você é importante, Miriam, você, ou qualquer coisa que seja. E quando eu peguei eu quero ser um instrumento. Quando eu peguei aquela rosa, que ela me deu uma rosa, quando ela chegou aqui antes de todo mundo, eu olhei para a rosa e senti, é o momento de eu florescer. É o momento de eu florescer. Eu viver o sobrenatural de Deus. As promessas de Deus, não no formato que muitas pessoas visualizam, mas muito além, né, do que eu acabei de dizer, o homem possa ver. Então, quando eu olhei para aquela rosa, você me deu aquela rosa, eu senti assim, é o momento de eu florescer. Chegou a hora de eu florescer. Já foi plantada, já foi regada, já está bonita, vistosa, né? Ô, glória! Vamos florescer. Restaurada, né? Eu acho que é isso, né? Quando a gente se dispõe, Deus acaba
falando, né, em mim através de mim, como eu falei para você, né? Uhum. Então, assim, eu acho que você viu, Deus usou ela e tenho certeza que Deus tratou algo com ela no íntimo dela e aí falou com a Miriam, falou comigo, falou com você. E é lindo quando mulher se dispõe, né, Miriam? No mundo de competições, onde alguém quer competir É sapato, verdade. uma dá a mão para outra e honrar é lindo, é lindo. E eu falo, Pessoa- pode falar. Pessoas curadas curam. Quando eu vejo alguém, acontece comigo ainda. Às vezes eu tento ter a proximidade de um gesto de carinho com alguém e a pessoa tá ali na defensiva. Resiste receber, Eu né? falo, tá machucada, ela precisa de um tempo. Todo mundo precisa de um tempo. Não adianta você forçar também carinho, porque todo mundo precisa daquele momento do start. Então, a partir do momento que a pessoa dá o start e se deixa ser cuidada, porque não adianta você querer ser cuidada sem você se permitir ser cuidada. Exatamente. Muitas pessoas falam, eu passei por isso. Ninguém me vê, mas quem me via, eu não deixava se aproximar. Então, muitas das vezes a gente tem isso também. Você fala, ninguém me vê, ninguém me entende. Mas quem tá vendo você, você não deixa. Então, a gente tem aquele momento, eu deixo a pessoa no tempo dela, aí eu vou chegando aos poucos. Aí eu vou lançando palavras positivas, palavras de bênçãos. Muitas das vezes, não é sempre perfeito, né? E tem hora que você fala assim, meu Deus, não vai acordar. Vai ficar até quando? Até que dia, né? Peraí que eu arrumo um metiolate para ela. Sarar esse machucado. Mas aí, de repente, você volta e fala, não, não é com força, você vai para oração. Mas é assim, algo extraordinário. E uma coisa que Deus também sempre está falando comigo. Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas. Não adianta você viver num mundo de ficar concorrendo. Eu vou concorrer com a mídia aqui, faço não. O que é seu, minha irmã. Não adianta eu querer, é seu. O que você passou é seu, o que você passou é seu. E assim como que o que é meu é meu. Lógico. E Deus, ele tem um processo, um propósito para a vida de cada um. E pessoas que são curadas, curam. A Fabi fala muito isso. O bonito é uma dar mão para a outra, porque juntas, nós 4 juntas, nós somos muito mais fortes. Tipo assim, É um exército, né? é um exército. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas nós 4 juntos, né, filha? Vai Nós ter estamos em uma quanto no dia? guerra. 11. Oh, Eu me empolguei. Calma. Foi colocando. Mas é gostoso demais. É que quando nós começamos, né? A gente fala assim, não, essa história, essa mulher, pelo amor de Deus, acredita na sua história. Acredita que eu já acreditei. É verdade. Falando um pouquinho sobre o presente, vou mostrar aqui. A Mayra chegou e nos presenteou com uma rosa. Ela falou sobre o florescer. E eu vou falar o que eu recebi quando eu recebi a mensagem. Não é só essa mensagem que você escreveu aqui. Sabe o que que é? Isso que é a ressignificação de algo na minha vida, tá? E você colocou aqui, Deus não muda projeto, ele cumpre promessa. E é verdade. Eu tinha uma certa resistência de receber flor. Tanto que eu no meu coração sempre falo assim, eu gosto muito de planta, na minha casa tem algumas, né? Algumas não, tem uma planta, várias mudas. Então eu fiz e eu comecei a fazer vasos, né, dela que eu acho lindo. Eu falava assim, até essa semana passada eu falei para minha mãe, falei, ai mãe, queria passar aqui na loja comprar uma flor, mas porque já é algo que estava no meu coração e uma resistência de comprar, eu queria e não ia, eu queria e não ia. E eu falava assim, ai, vou comprar o vasinho e vou colocar uma planta ali, vou comprar toda semana uma planta natural, que eu gosto de planta natural, não tenho artificial em casa, né? Porque um dia eu fui receber um buquê de rosas, não era grande, era menor, mas com um pedido de algo que me machucou muito no dia anterior. E não, eu não recebi. Eu virei as costas e falei: você pega esse buquê e joga no lixo. E depois daquele dia, vai fazer quase 15 anos que eu não ganhava uma flor. Por quê? Porque eu não aceitava. Entendeu? E eu queria ressignificar isso na minha vida. Já tinha uns dias, e como que é? Que tudo tem um momento certo. Quando você chegou aqui, eu recebi a flor. Eu falei, meu Deus, o meu coração até tremeu.
Então, quando ela falou que cada uma recebeu aquilo, é porque realmente foi Deus que mandou você entregar. Sim. Porque cada uma precisava receber a mensagem. E você pode escrever outro livro contando sobre as mulheres que receberam um tipo de cura ao longo dessa jornada. Meu Deus, Você mas foi curada da flor, a Ingrid foi da mãe. você me deu uma boa ideia, Você verdade. começa a contar a história das histórias. E ainda, vou deixar uma mensagem já aqui, caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Quando você falou sobre pessoas curadas por pessoas, eu vou um pouquinho mais além. Eu falo que uma mulher, quando ela se cura, ela cura gerações com ela. Porque esse é o nosso papel, de se curar. Eu sou curada 100%? Claro que não. Então, é igual eu falo, nós estamos nesse processo de transformação e que essa transformação continue por muitos e muitos e muitos anos. Porque eu creio que ela só para quando Deus nos leva. Tá? Laiane, vamos já, estamos aqui para as considerações. Vou deixar você por último. As considerações finais. Miriam, deixa uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Olha para aquela câmera e deixa a sua mensagem final. Mensagem final, não, inicial, porque afinal você vai ouvir lá no lançamento, né? Olha, a mensagem para você, mulher, o homem também, né? Que estiver assistindo a programação, é que você não desista, né? Não tenha vergonha da sua história, não tenha vergonha de onde Deus te tirou. Eu sempre digo que a nossa história ela é testemunho. Eu sempre ministrei sobre isso. Tudo que a gente passa, a gente vence, gera testemunho. A minha história não é uma história que você vai ver, vai ler e vai... Eu não quero que você sinta pena de mim, sinta dó de mim. Eu quero que você olhe para mim como uma mulher constante. Uma mulher que passou por várias dificuldades, abuso, rejeição, abandono, escassez. Da forma mais extrema de escassez, eu passei para chegar até aqui. E a mensagem é através disso. Não perca a sua esperança. Não perca a fé em Deus. Creia nos propósitos de Deus para a sua vida, porque Ele não falha. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre, mas não depende só dele. Depende de mim e depende de você que está aí do outro lado, que vai ver a nossa mensagem, a minha mensagem, sendo anunciada através dessas escritas. E eu creio que a sua história nunca mais vai ser a mesma depois que você tomar posse das palavras que forem ministradas ao seu coração. É isso que eu tenho para dizer para você. Ai, gente, que lindo! Vamos ter que falar assim, maravilhoso. o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus pensamentos, o tempo de Deus para um milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus na minha história, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para restaurar, o tempo de Deus posso esperar. Que presente, hein, Su? Vamos colocar ela para cantar. Você falou que eu ia falar? Estava aqui, eu falei, você pode, esse louvor vai fazer a abertura do lançamento. Eita, aleluia. É esse louvor. Mayra, Ele a câmera eu sei, a câmera agora é toda sua. Deixa a sua mensagem final para todas as mulheres, para toda a nossa audiência. O que eu quero dizer para vocês é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O amanhã na sua vida depende só de você. Eu não sei quantas noites você tem chorado, eu não sei quantas noites tem sido a sua caminhada até aqui. Mas a partir do momento que você se apropriar da palavra do Senhor, daquilo que a palavra diz a seu respeito, a partir do momento que você se dispor a rejeitar todos os rótulos daquilo que falaram sobre você, você vai viver o amanhã de Deus. E o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existe um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. E o tempo de Deus para a sua vida é agora. Levanta, mulher, você é forte, corajosa. Não fica pensando que se você vai ser, você já é.
Você é. A palavra diz que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente no tempo da angústia. Ele é socorro no presente. E é isso que eu deixo para todas as mulheres. Vamos comerciais. Eu acho que os lencinhos vão ter que Trazer logo. No próximo episódio, agora vai começar a falar assim, olha, vamos começar a selecionar quem fala muito. Não, vou contar bastidor. Isso aí já foi mexido. Todo mundo fala muito. Laiane, agora é sua mensagem. Bom, Su, confesso que eu não preparei nada. Mas eu também. Mas, mas no decorrer aqui, eu percebi o quanto a gente falou de Deus. E talvez essa pessoa que esteja assistindo esteja se questionando, né? Uai, é um podcast evangélico, cristão, né? Mas eu quero te dizer, nós falamos de Deus porque nós entendemos que é Ele, é o primeiro de tudo. Então, se você talvez esteja se sentindo perdida nesse momento agora aí, não sei por onde começar, tenho o sonho como dessas mulheres de escrever um livro, de contar minha história, mas não sei por onde começar. Começa voltando para Deus. Ai, não, mas eu não tô falando de religião, tô falando voltar para Deus. Tem gente até que tá na religião, mas tá longe de Deus. Então eu quero te convidar, você hoje, volte para Deus. Fala com ele, Senhor, eu sou criação sua, me mostre o caminho, traz ao meu coração todos os seus sonhos. E pode ter certeza que assim como ele fez na minha vida, na vida dessas mulheres lindas que estão aqui, ele vai fazer na sua vida também. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Uau! Deus é maravilhoso. E só para a gente finalizar, aqui nós conversamos, nós compartilhamos aquilo que está no nosso coração. E que vivemos, né, Su? Exatamente, e que é muito mais forte, né? O que vivemos, o que gerou transformação na nossa vida, para gerar na sua que está nos ouvindo, na sua que está nos assistindo, que vai estar lendo os nossos livros. E eu quero te convidar a estar comigo, com a Laiane, no próximo episódio do podcast, que vamos estar recebendo aqui outras mulheres com histórias também transformadoras para impactar e gerar a semente da transformação no seu coração. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição para você ir nos conhecer mais de perto e compartilhe esse episódio para gerar a semente da transformação na vida de outra pessoa. Um beijo e até o próximo episódio.